Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergine. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios. E no vídeo de hoje, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre uma mudança na lógica econômica global que vem acontecendo aí desde 2020, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações e vamos pro conteúdo. Bom, meus amigos, é importante a gente avaliar o que está acontecendo e as mudanças que estão sendo implementadas na lógica econômica global. Aí vou fazer uma reflexão aqui com vocês sobre alguns eventos que vêm acontecendo no mundo desde 2020 até agora, 2022, para a gente entender exatamente do que eu estou me referindo. O que é essa mudança na economia global? Do que se trata isso? Bom, em 2020, como todo mundo sabe, aconteceu aí uma doença que se alastrou pelo mundo. À época dessa doença, a humanidade como um todo, o mundo ocidental especialmente, ele buscou de todas as maneiras medicamentos, a construção, a oferta de serviços, de equipamentos, e naquela oportunidade a observação que eu faço é de que parece que o mundo descobriu naquele momento que parte significativa da produção de utensílios, de materiais e de equipamentos médicos estava localizada num país em específico, que também por questões da plataforma eu não posso falar aqui, mas vocês sabem qual é. Esse país, onde foi registrada a origem dessa doença que aconteceu aí no ano de 2020, portanto detinha um grande domínio, vamos colocar dessa maneira, porque quem tem ali o serviço, quem tem o medicamento, quem tem um remédio na hora de uma doença, é quem, ou, né, se não for o remédio, efetivamente, quem tem algum mecanismo para atenuar os efeitos daquela doença na hora que ela se manifesta, é quem de fato detém ali, de alguma maneira, um maior peso sobre a ótica mundial do ponto de vista do fornecimento de suprimentos. Então, naquele momento, o mundo percebeu, né, se deu conta que tinha permitido, possibilitado que um país tivesse uma parte importante da produção mundial de determinados serviços médicos. Bom, ok, esse é o corte, né? E à medida em que as economias globais buscavam comprar esses insumos médicos, esses produtos para cuidar das pessoas que estavam sendo acometidas por essa doença, observou-se naturalmente uma elevação significativa do preço desses produtos. E essa elevação fez com que países pagassem muito caro por determinados produtos, determinados serviços que estavam concentrados justamente naquele país, por considerar justamente a escassez. Essa lei do mercado, ela é perfeita, né? Ela descreve perfeitamente a natureza das coisas. Se há uma maior procura do que oferta, o preço sobe, não tem jeito, é isso daí mesmo. E aí o mundo se viu nessa situação. E o que aconteceu? Um dos reflexos, né? A maioria das economias globais teve quedas bastante acentuadas na sua economia, no seu PIB, e esse país em específico não, justamente porque ele detinha parte significativa, a maior parte da produção destes e de outros tantos produtos e serviços que são consumidos mundialmente. Ok. Primeira reflexão sobre isso diz respeito ao seguinte, meus amigos. Será que faz sentido a gente deixar que haja um aumento tão significativo da concentração de determinado produto ou serviço, independente das questões econômicas, pensando do ponto de vista da segurança nacional, da segurança local, em um país em estrangeiro, deixar isso numa nação estrangeira? Essa é a primeira reflexão e que eu vejo que 2020 trouxe para o mundo inteiro. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção diz respeito ao seguinte: agora, ao longo também de 2021, a gente observou uma verdadeira busca pela construção ou pela produção de vacinas. E, novamente, o mesmo país
ele também se destacou como uma das principais bases para a produção de vacinas mundiais, e que também denotam, portanto, que talvez o mundo inteiro não tenha aprendido aquela lição, vamos colocar dessa maneira, né? Já que quando a gente concentra a nossa dependência, quando a gente concentra a produção de insumos em um único país, ele é quem detém o poder. Se amanhã ou depois esse país em específico, por qualquer motivo, decidir aumentar o preço ou decidir que ele não tem o interesse de vender mais para alguns países em específico, acabou. Eu sei naturalmente que existem relações mais complexas que estão aí envolvidas, que existem acordos comerciais que são firmados, que existe toda uma lógica, uma cadeia de processos e procedimentos jurídicos que são construídos para dar segurança, mas o que a gente observa na vida real é que se o país assim quiser fazer, ele poderá fazê-lo, justamente pelas suas características de governo, que são diferentes das características de governo na maioria das economias ocidentais. E esse é o fator, meus amigos, esse é o fator relevante, tá? Se a gente está lidando com cenários de políticas econômicas diferentes, é importante ter cautela e ter, sim, prudência e buscar diversificar a sua matriz de produção, a sua matriz energética, diversificar a fonte dos seus fornecedores, assim como a gente recomenda para qualquer empresa, por exemplo. Não dependa de um único fornecedor. Se esse fornecedor quebrar, se esse fornecedor não quiser mais vender para você, você vai ter sim algumas dificuldades para poder conseguir novos fornecedores de maneira a atender a sua demanda e, portanto, podendo ali até perder algumas vendas e ter grandes prejuízos financeiros. Ok, 2021, produção de vacinas e tudo mais nesses países em específico. E agora em 2022, não foi o mesmo país, mas um outro país também decidiu invadir um país vizinho por quaisquer outras questões, mas ele tomou essa decisão. E o que se descobriu novamente, não se deve concentrar especialmente a sua matriz energética, como é o caso de outros países, por exemplo. A Alemanha concentra a sua matriz energética de maneira quase que dependente da Rússia, colocou numa situação de bastante dificuldade para tomar qualquer decisão agora com relação à Rússia, justamente por essa concentração. Então, meus amigos, a reflexão que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje é o seguinte: a diversificação, ela é premente, ela é necessária, ela é urgente para qualquer nação. Ela necessita diversificar suas matrizes energéticas, diversificar as suas matérias-primas, diversificar a fonte dos recursos que ela utiliza, que a população demanda: minério de ferro, equipamentos hospitalares, toda a sorte de outros produtos e serviços, justamente para não ficar dependente daquele fornecedor, que é o que está acontecendo agora. Essa dependência, ela dá fragilidade a quem compra aquele produto e expõe, portanto, aquela população a preços às vezes que não são os mais adequados, ou a condições que eventualmente podem não favorecer como um todo num cenário de uma eventual tensão, de uma eventual crise, e é o que a gente tem visto aí no mundo, tá bom? Esse modelo de concentrar as suas demandas em um único fornecedor, vamos colocar assim na lógica global, ou a maioria nesse fornecedor, está se mostrando, portanto, ao longo dos anos, no mínimo frágil, quando a gente faz essa análise em perspectiva. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.